Eu tava esperando pela nova versão do Pop! OS há pelo menos 3 anos, mas essa demora toda é muito bem justificada. Ainda no final de 2021, a System76, a empresa que faz o Pop! OS, decidiu que iria abandonar o GNOME e criar uma nova interface gráfica para distro, feita completamente do zero, chamada Cosmic. Por esse motivo, no início de 2022, o foco da empresa se voltou quase que totalmente para o desenvolvimento dessa nova interface, o que deixou o, na época recém-lançado Pop! OS 2204 LTS num estado de manutenção prolongada. Mas essa espera toda acabou porque há poucos dias a System76 anunciou o lançamento do novo Pop! OS 2404 LTS, que carrega a primeira versão final do Cosmic. Assim que o sistema saiu, eu corri para instalar no meu laptop e depois de alguns dias eu já revirei o sistema de trás para frente aqui. Meu amigo, tem uma tonelada de coisas novas para você conhecer. A distro está carregada de coisas incríveis, está carregada de coisas boas e de coisas que você vai precisar fingir que estão funcionando para poder gostar, talvez. O que me fez questionar se esse lançamento foi um pouco precipitado, mas a gente discute mais depois. Eu já sei o suficiente para decidir se eu vou migrar em definitivo, então vem comigo para esse tour completo enquanto eu te mostro os principais pontos positivos e negativos desse lançamento. Será que o Pop! OS e o Cosmic vão fazer parte do seu 2026? O que pode fazer parte do seu setup em 2026 são as mesas com regulagem automática de altura da Genudesk, nosso apoiador. Confira o link na descrição para você conhecer e aproveite o nosso cupom de desconto também. Mais sobre a Genudesk aí ao longo do vídeo. Esse aqui é um lançamento especial para mim porque o Pop tem sido o meu sistema principal há mais de meia década e eu passei por todo esse período de espera por novidades com toda a paciência que eu poderia ter. Que bom que acabou. Há mais ou menos uns 2 meses eu fiz esse vídeo aqui no canal explorando o Cosmic Beta junto com vocês. O Cosmic na versão final é essencialmente o que a gente viu naquele beta, mas com algumas correções de bugs a mais. Claro, não tem como falar do novo Pop sem falar a respeito do Cosmic, mas esse é um vídeo a respeito do sistema operacional e não sobre a interface especificamente. Uma nova interface gráfica assim, uma nova DE, literalmente tem milhares de elementos que podem ser analisados, por isso a gente vai focar aqui nos pontos principais. Mas não se preocupe, depois você vai poder ver o nosso vídeo focado no Cosmic também, assim você vai ter uma compreensão ainda mais completa do todo. Fechado? Começando pelo download do novo Pop! OS, no site oficial nós temos algumas opções diferentes para baixar, dependendo do hardware em que nós vamos usar. A distro tem pouco menos de 3 GB em todas as versões, com a versão que já vem com o driver da NVIDIA pré-instalado, sendo a única exceção com 3,35 GB. Se você usa um computador com hardware Intel, AMD ou NVIDIA da série 10 ou anterior, a primeira opção é a mais adequada. Se você tem um hardware da NVIDIA mais moderno, um pouco como as placas da série 16 ou superior, você pode baixar a versão com o driver pré-instalado ali na segunda alternativa. Os requisitos mínimos para usar o sistema são 4 GB de RAM, 16 GB de armazenamento só e um processador de 64 bits qualquer. O Pop! OS continua não funcionando com Secure Boot, então se for fazer a instalação é preciso desligar essa funcionalidade na BIOS do seu computador, se não tiver desligado já, é claro. Uma das grandes novidades nesse lançamento do sistema é o suporte oficial para ARM. O Pop! OS agora não só funciona em Raspberry Pis, como já funcionava antes, como em outros processadores ARM64. E a System76 até está vendendo algumas máquinas que fazem uma bela concorrência aos computadores da Apple. Tipo esse Telio Astra com 128 núcleos de processador, 512 GB de RAM, 40 TB de armazenamento com uma RTX Pro 4000, que é simplesmente uau, nem nos meus maiores sonhos nerds eu acho. Uma vez que você baixa o Pop! OS adequado para sua máquina, o processo para começar a usar e instalar é familiar, você vai criar o seu pendrive bootável do mesmo jeito que sempre fez. O processo de instalação é exatamente o mesmo da edição anterior do Pop! OS também, o instalador é ainda aquela versão modificada do instalador do Elementary OS. Ele tem suporte à criptografia de disco por padrão, algo muito útil em laptops, e não tem um sistema de particionamento avançado próprio integrado ao instalador. Se for necessário fazer algum ajuste desse tipo, você pode usar o Departed, que sim está integrado a ele. Você consegue chamar o programa diretamente do instalador. Para alguém que simplesmente quer instalado no computador, é um Next Finish bem simples e sem muito risco de você fazer algo errado. Basta escolher em qual disco você quer fazer a instalação e seguir adiante. No primeiro boot, agora nós temos uma nova tela de boas-vindas que permite que você configure algumas opções de acessibilidade, o idioma do sistema, layout do teclado,
data e hora, e então a gente parte para uma interessante customização visual. O Pop! OS já oferece alguns temas diferentes para você escolher, baseados em conjuntos de cores bem famosos entre desenvolvedores, eu diria. Infelizmente, esse aqui é o único momento onde você vai poder explorar esses temas prontos assim, pelo menos por enquanto. Caso você deixe passar aqui, vai ser necessário replicar o visual manualmente depois, ou quem sabe rodar esse setup novamente para buscar esses temas. Ou ainda usar um utilitário chamado Cosmic Tweaks, que eu mostro mais tarde. Além da seção de cores, nós temos agora uma opção para configurar o layout do sistema aqui. Outra coisa que ainda não está disponível em outros lugares, exatamente como as cores, então se você deixar passar já era, pelo menos por enquanto. Mas aqui você pode usar o layout padrão do Cosmic, com a dock embaixo e a barra em cima, meio estilo macOS de certa forma, mais ou menos o que a gente tinha na versão anterior também do sistema, ou usar então uma barra inferior no estilo meio Windows-like. De novo, no Cosmic Tweaks, que a gente vai ver depois, tem algumas opções extras e eu mostro elas para vocês. Depois disso, o sistema te apresenta alguns dos seus recursos em slides mais simples, como as áreas de trabalho virtuais, o Launcher e o sistema de tiling, que também a gente vai explorar um pouco mais depois. Te deixando então no desktop, pronto para você começar a usar. Antes de mais nada, vamos aos elementos técnicos do novo Pop! OS 24.04 LTS. Essa edição, como o nome sugere, é baseado no Ubuntu 24.04 LTS, que saiu em abril de 2024, porém essa é a única semelhança direta com a stack do Ubuntu que o Pop! OS tem. Até os repositórios da distro são próprios, como se pode ver dando um simples apt update no terminal. O kernel usado está na última versão estável disponível, que no momento da gravação pelo menos é o 6.17. Drivers da NVIDIA estão disponíveis na sua última versão no momento. E o Mesa, para placas Intel e AMD, também está na última versão. Pelo que eu percebi, tecnicamente não são as versões mais bleeding edge possíveis desses pacotes, já que alguns deles foram lançados há pouco menos de um mês, mas é justo dizer que você está num sistema muito atualizado. Inclusive, essa postura de drivers e kernel acontece até mesmo na versão antiga do Pop, a versão 22.04 LTS, que eu venho usando desde 2022, também com um kernel super atualizado e drivers também. Com o Cosmic agora seguindo os lançamentos da própria System76, o Pop! OS tem um comportamento de distro rolling release, mais como a base LTS de longo tempo de suporte, uma abordagem híbrida que pode agradar bastante gente. O Cosmic em si é um ambiente gráfico, uma DE que só roda em cima de Wayland, e a System76 disponibiliza imagens para download do sistema gratuitamente lá no site oficial, como você viu, já com uma versão indicada para placas da NVIDIA quando é necessário, com o drive pré-instalado, então você não deve ter problema algum. Os softwares agora são geridos pela Cosmic Store, a lojinha de aplicativos que é um dos componentes dessa nova interface gráfica, junto com mais um punhado de aplicativos ali. Ela substituiu a antiga Pop! Shop, que era uma versão modificada da loja de apps do Elementary OS. Assim como o Cosmic como um todo, a loja de apps é simples e minimalista e foca em fazer o que você quer fazer. Procurar um programa, instalar e fechar ela, provavelmente. Ela é de fato muito rápida e tem uma pesquisa praticamente instantânea. Assim como o restante da interface, ela também é desenvolvida usando a famosa linguagem Rust, frequentemente referenciada como uma opção interessante para criar aplicativos velozes e um pouco mais resistentes a certos problemas de segurança. A loja, além de organizar os aplicativos por categoria, também tem outros 3 elementos interessantes, eu diria. Primeiro são as atualizações, onde você vai gerir os updates do seu sistema por completo e dos seus aplicativos, Flatpaks, .deps, tudo por ali. Número 2, ela também tem uma seção de apps instalados, onde você vai poder ver o que está no seu sistema, permitindo que você remova qualquer um deles. E número 3, ela tem uma seção de mini aplicativos, que é uma característica específica do Cosmic. Esses mini aplicativos ou applets são os componentes da interface do sistema. Cada um dos elementos, na verdade, que você vê na barra superior é um applet. E aqui você pode adicionar novas funcionalidades criadas pela comunidade ou pela própria System76 que não estão, pelo menos por padrão, no sistema. Por exemplo, esse Minimon aqui é um applet de monitoramento de hardware que você pode instalar se você quiser. É como se fosse uma extensão do GNOME, talvez, ou um widget no KDE Plasma daqueles que você baixa. Na home da loja, você ainda encontra uma seção especial chamada Feitos para o Cosmic, que são aplicativos criados pela comunidade de desenvolvedores usando os toolkits do Cosmic.
Isso cria uma integração interessante dos apps com o restante do sistema e já tem algumas coisas legais ali aparecendo que eu não me surpreenderia se fossem parar no conjunto de apps padrões, eventualmente até mesmo, como o app de calculadora. Os mais observadores talvez já tenham notado que a loja já suporta Flatpaks e o FlatHub por padrão, o que é ótimo, mas ele também já tem o seu repositório próprio do Cosmic, onde alguns desses applets e aplicativos podem ser adicionados. Além disso, a loja suporta a adição de outros repositórios Flatpak customizados também e suporta também os complementos e extensões de pacotes Flatpaks que existem em alguns aplicativos como o GIMP, o OBS, permitindo que você instale os plugins com facilidade. Para repositórios tradicionais, o app Repoman está disponível no grid de aplicativos, exatamente como ele era no Pop! OS anterior, porém não integrado ao sistema ou à loja, pelo menos por enquanto. Acredito que essa é uma modificação que os devs vão fazer ao longo do tempo para deixar o sistema mais integrado, mas por hora é assim que funciona. A loja suporta a instalação de pacotes .deb também normalmente, basta dar 2 cliques ali no arquivo que ele vai abrir na loja, e suporta também os arquivos Flatpak e Ref do FlatHub, porém ele ainda não consegue usar o portal de instalação direto do site chamando a loja de apps assim que você clica no botão de instalar, algo que eu imagino que também deva ser corrigido aí com o tempo. Quanto a suporte a IP Images, por padrão, me parece funcionar, mas aparentemente depende do IP Image em questão. Eu tive um problema aqui com o Kdenlive, mas o Bitwarden abriu tranquilamente, por exemplo. E aqui a gente pode ver um tipo de bug que acontece às vezes em telas que estão nesse modo tiling, como está agora. O ícone de fechar não está aparecendo em algumas janelas, como você pode ver. É necessário redimensionar a janela um pouquinho e aí os ícones de controle vão aparecer. Mas eu estou me adiantando um pouco ao falar dos problemas agora. Como o Pop! OS é baseado no Ubuntu, o suporte para snaps é possível, mas é necessário instalar manualmente se você quiser usar. A loja consegue mostrar aplicativos .deb também direto do repositório, mas somente de aplicações gráficas. Ela não mostra bibliotecas e componentes de linha de comando. O suporte a software do Pop! OS é muito amplo e dificilmente você não conseguiria instalar algo que você queira nele, especialmente se você considerar até soluções mais avançadas como o Distrobox, que também não vem pré-instalado, mas é uma opção. Porém, ele tem menos opções prontas out of the box se comparado com o Zorin OS, por exemplo, que tem suporte aos pacotes .deb, snaps e flatpaks, todos ali na mesma loja, todos disponíveis por padrão, com suporte a IP Image também e as outras ferramentas avançadas. Ainda assim, a loja é certamente um dos destaques do novo Cosmic devido à sua velocidade. Eu mesmo venho usando lojas em ambientes Linux há mais de uma década tranquilamente, e uma coisa que é bem comum da gente dizer é que o terminal é sempre mais rápido. Realmente é difícil ganhar do terminal em termos de velocidade, mas a Cosmic Store é uma interface gráfica para gestão de pacotes que chega muito perto disso. Dá até para fazer uma brincadeira de speedrun aqui para ver qual instala um pacote mais rápido, o terminal ou a loja. Olha só. Além da loja, outro grande ponto positivo do Cosmic é sem dúvida a customização. Esse é um ponto que eu cobri mais extensivamente naquele vídeo a respeito do Cosmic no canal, mas você pode literalmente mudar tudo de posição. Aqui você já está vendo uma customização que eu fiz no sistema, onde eu modifiquei as cores, as barras, o wallpaper também. Na seção de aparência do sistema você pode trocar todas as cores que ele tem, as cores dos elementos e componentes da interface para o que você quiser essencialmente, e você pode até exportar e importar os padrões de cores que você criou para poder reutilizar depois ou para compartilhar com alguém. Dá para mudar o quão arredondado vai ser o sistema, qual vai ser a densidade dele, caso você goste de elementos mais espaçados ou mais juntos. Dá para mudar a fonte, dá para mudar os ícones. O painel e a dock são dois elementos separados do Pop! OS que podem ser ligados e desligados, e ambos têm essencialmente as mesmas opções. Você pode mudar o tamanho, a posição, a opacidade, se eles vão se ocultar automaticamente ou não. Eles podem seguir o estilo Dark ou Light do sistema, e claro, você pode adicionar, remover e reposicionar os applets, criar uma configuração totalmente personalizada aí para o seu gosto, para a sua produtividade. Os wallpapers podem ser diferentes em múltiplos monitores, caso você tenha um setup com mais de um. Você pode deixar as imagens passando em uma apresentação de slide se quiser, mas não tem nada mais avançado do que isso, como, sei lá, wallpapers animados ou aqueles ciclos de dia e noite. Além disso, você pode usar cores sólidas ou alguns degradês também. Ainda na parte de personalização, você pode também trabalhar com áreas de trabalho virtuais de algumas formas diferentes, na verdade. Caso você tenha mais de um monitor, é possível expandir elas para os dois monitores ou não e trabalhar com os desktops virtuais na vertical ou na horizontal, como você preferir, com a possibilidade de pinar um desktop virtual para que ele nunca seja fechado.
Customização é sem dúvida um ponto forte do Cosmic de forma geral, mas ele tem algumas outras características interessantes para a organização e produtividade que valem a pena ser mencionadas. Nas configurações do gerenciamento de janela, você pode configurar o que a tecla Super vai fazer, a tecla Super ou a tecla do Windows, como você quiser chamar. Por padrão, ela abre o lançador de apps, que é um launcher inspirado no Spotlight do macOS, ou talvez até não tanto no Spotlight, mas nesses usados em TWM de Linux às vezes, como o Rolf, quem sabe. Você pode pesquisar por aplicativos, por arquivos, e se você pressionar o ponto de interrogação, dá para ver algumas outras coisas que ele consegue fazer, como pesquisar na internet, rodar alguns comandos direto no terminal, fazer cálculos e até navegar pelo file system. É uma ferramenta muito poderosa para usuários mais avançados, especialmente, e ele também serve para alternar entre aplicativos abertos ou abrir novos, se você quiser. Nesse exemplo do Firefox, o primeiro item chama a janela do Firefox, que eu já tenho aberta, e o segundo chamaria uma nova instância do programa. O Alt Tab também chama esse visual para alternar entre aplicativos, mas como eu disse, esse é só uma das funções que a tecla Super ou tecla do Windows pode ter no Cosmic. Ela pode fazer outras coisas. Você pode fazer ela abrir as suas áreas de trabalho virtual, como seria no Gnome, abrir o Overview. Pode fazer ela abrir o menu de apps, que é um pouco mais tradicional, talvez, se é que se pode dizer, ou simplesmente pode fazer com que ela não faça nada, se você preferir que ela fique ali quietinha ou preferir utilizar ela para alguma outra coisa. O menu pode ser organizado em pastas, como você achar melhor. A versão em português tem uma quebra de linha errada que apaga a palavra grupo do botão de adicionar, mas funciona de boas já, só arrastar os apps e criar sua própria organização, bem semelhante com o que a gente já tinha no Pop! OS anterior. Ainda nas configurações de janela, você pode habilitar e desabilitar a borda ativa ao redor das janelas. Eu sei que esse efeito de iluminação é um pouco esquisito para quem não está habituado com o Tile Window Manager, mas é uma forma bem interessante de você perceber com extrema facilidade qual aplicativo está em foco. Remover ela aqui é possível, mas não é a melhor das ideias, porque as janelas infelizmente não têm um bom efeito de sombra ainda sem essa borda. Fica meio difícil até dizer qual aplicativo está em primeiro plano sem elas. Você também pode exibir e ocultar os ícones de controle da janela, menos o de fechar, e também tem como aumentar e diminuir o tamanho dessa borda ao redor da janela, além do espaçamento entre os apps, os chamados gaps entre os aplicativos, para quando você estiver no modo tiling. E claro, não tem como falar do Pop! OS ou do Cosmic sem falar dessa feature killer, que é o sistema de auto-tiling sob demanda aí que o sistema tem. Basta ir até o ícone indicador que vem por padrão ali na barra superior e ligar ou desligar conforme a sua vontade. Com ele ligado, conforme você for abrindo janelas, o sistema vai começar a encaixar elas automaticamente no seu desktop. Você pode usar o mouse para mover elas para onde você achar melhor, e se você segurar uma janela por cima da outra por alguns segundos até abrir a opção de empilhar, você pode organizar essas janelas desses aplicativos em abas, como se fosse um navegador de internet. Para tirar as janelas dessas abas, é só você segurar e arrastar novamente, de uma forma bem intuitiva, até eu diria. Tudo isso pode ser feito através de teclas de atalho também, o que deixa as coisas ainda mais ágeis e fica mais próximo do que as pessoas têm em ambientes como o Hyprland, por exemplo. Esse modo de janelas lado a lado pode ser por área de trabalho virtual também, então se eu for para um outro desktop virtual aqui, eu não preciso ter as minhas janelas organizadas daquela forma, mas se eu quiser isso, basta marcar a opção. Essa configuração funciona por monitor também, o que é ótimo. No momento que ter as janelas ordenadas dessa forma automaticamente não for o ideal para usar o programa que você está usando, você pode pressionar a tecla Super mais a letra G para fazer a janela flutuar, e aí se você pressionar a mesma tecla de atalho, a janela se encaixa de novo. E quando você não quiser mais usar o sistema de tiling, é só desligar e tudo volta a funcionar de forma tradicional. A tecla de atalho para ligar e desligar o sistema de tiling é Ctrl Y. A loja, a personalização e o sistema de tiling para mim são os principais destaques do Pop! OS, mas tem várias coisas muito bem pensadas que eu acho que vale a pena mencionar rapidamente antes de eu chegar nos contras. Em primeiro lugar, o sistema é extremamente rápido e responsivo, especialmente com aplicativos feitos para o Cosmic. É realmente impressionante. Em laptops, a bateria pode ser facilmente configurada para não carregar acima de 80%, para ajudar ali na preservação dela. O applet de rede, ainda que meio bugado, consegue mostrar o endereço de IP do computador, algo que teria sido útil para mim diversas vezes ao longo da minha jornada no Linux. Ainda acho que deveria ter a opção de você clicar para revelar o IP, na verdade, não deixar ele sempre exposto, mas
tem a função. No applet de som, se você tiver mais saídas de áudio ou mais entradas, caso de você estar usando um fone de ouvido, por exemplo, fica fácil configurar qual vai ser a sua saída padrão, sem precisar ir até o painel de controle e fazer essa modificação. Melhor que isso, só tendo a opção de colocar apelidos nos dispositivos, como tem no KDE Plasma, mas quem sabe no futuro, né? A seção de acessibilidade tem a opção de configuração de cores diferentes para diferentes tipos de problema de visão, algo muito legal também. A configuração de monitores tem uma escala fracionada à disposição como nenhum outro sistema operacional do mercado que eu lembre. Não só vai de 50% até 300%, como você ainda pode ter incrementações granulares de 5% para achar a proporção ideal para sua tela. As configurações de mouse têm uma função pedida por muita gente no mundo Linux há muito tempo, que é a opção de configurar a velocidade do scroll, quantas linhas o mouse rola quando você gira o scroll do mouse. Todos os apps padrões podem ser alterados, até o gestor de arquivos, ou seja, o Cosmic não é dependente de nenhuma aplicação do sistema, o que pode permitir criar versões muito enxutas do sistema operacional. E por fim, vale mencionar o Cosmic Tweaks, que eu tinha falado antes. Essa é uma aplicação que você encontra, na verdade, na loja de aplicativos e é feita pela comunidade. Nela você tem alguns ajustes ainda mais granulares de alguns componentes do sistema, tem novos padrões de cores para você baixar e usar feitos pela comunidade e tem uma feature muito legal de configuração automática de layouts. Por enquanto tem alguns só disponíveis, tem uns 4. O Cosmic pode funcionar nesse estilo do Ubuntu, no estilo do macOS ou no estilo do Windows 11, sem muitos problemas. Se você gosta de customizar as coisas e ficou interessado no Cosmic, coloque esse programinha aí no seu radar porque vale a pena. E tem várias outras pequenas coisinhas que são legais, que quem sabe a gente possa explorar em um outro vídeo, mas tem várias coisas que ainda não funcionam muito bem, que você precisa saber antes de embarcar nessa jornada aí com o novo Pop! OS. No geral, tudo o que não funciona bem tem a ver com o Cosmic. A base do sistema é extremamente sólida e as tecnologias de linha de comando, drivers e kernel são muito bem encaixadas. O que acontece aqui é que, apesar da gente estar chamando essa versão do Pop! OS de versão final e o Cosmic de estável, ele ainda tem muitas características de software beta para o meu gosto. Eu acho que a System76 definiu que precisava lançar alguma coisa antes da próxima LTS do Ubuntu em abril de 2026, porque se eles deixassem chegar muito próximo da data, não ia fazer sentido lançar o Pop! OS 2404 LTS. É uma decisão compreensível, mas que claramente tem o seu impacto. O Cosmic já funciona, para deixar claro, mas ele ainda tem alguns bugs e glitches na interface. Tem vários elementos faltando em relação à própria experiência do Pop! OS 2204 LTS, que eu mesmo venho usando nos últimos 3 anos e conheço muito bem. E alguns dos recursos presentes ainda não estão completos. Eu tinha até feito uma grande lista aqui para mostrar para vocês, mas a lista de problemas é tão grande que eu iria precisar de um outro vídeo só para falar e demonstrar eles. Então, além de tentar enviar essa lista de sugestões para a System76, eu vou listar, na verdade, algumas das coisas que ainda não funcionam como deveriam ou que estão faltando e depois eu comento quais são as mais urgentes, digamos assim. Não tem como criar exceções ao tiling na extensão do Pop! OS, como existia já na edição anterior, 2204 LTS. O sistema de recuperação do sistema operacional, que era um grande destaque da edição anterior, tecnicamente ainda existe, mas ele não está integrado na interface. Eu até ouvi falar que eles vão fazer isso em breve. O sistema não tem animações consistentes ainda e não tem profundidade nos itens, a não ser no modo tiling, o que tem cara de software beta, que não foi acabado o processo de UX. Tradução ainda não está 100% e tem partes do sistema com textos quebrados, tipo aquele adicionar pasta ao grupo que eu mostrei antes. Em inglês aquilo lá não é um problema, porque fica add group, alguma coisa assim, mas dependendo do idioma que você estiver utilizando, pode ser que as palavras sejam maiores e a quebra de linha não acontece perfeitamente. O modo split view do terminal, que é muito útil, não pode ser fechado com o mouse, já que ele não tem um xizinho, alguma coisa do tipo, te obrigando a mandar um exit ali na linha de comando. Ou usar uma tecla de atalho, né, no caso. O gestor de arquivos, cara, o gestor de arquivos é um caso totalmente à parte e falta de tudo nele. Ele tem algumas funções legais, que eu posso dizer, tipo preview de imagens, como no macOS, quando você só pressionar a barra de espaço, tipo Gnome Sushi ou alguma coisa assim. Ele também tem uma pesquisa recursiva muito rápida,
tão boa quanto a do Nautilus no Gnome. E eu poderia dizer que ele tem aquele recurso de você adicionar um arquivo aos favoritos na barra lateral, que é uma coisa incomum, mas as coisas param por aí, eu acho. Ele não tem controles rápidos de visualização, ele não renderiza thumbnails de arquivos de forma apropriada, pelo menos os que eu testei aqui. Ele não permite o compartilhamento de arquivos em rede também, clicando com o botão direito, indo em propriedades, alguma coisa assim. O explorador de rede do gestor de arquivos não navega pela rede, ele não mostra os dispositivos disponíveis. Ele não tem opções de organização de arquivos como favoritos, tags, cores para as pastas ou alguma coisa assim. O sistema de cópia de arquivos é meio incompleto e se ele for pausado e daí fechado, não tem como você despausar essa operação, porque você não tem como voltar para ela. A pasta de modelos ou templates, apesar de presente, não serve para nada porque ele não tem um menu para criar novos documentos baseados nesses modelos, coisa que qualquer outro gerenciador de arquivos costuma ter. O editor de textos do Cosmic não consegue exibir estatísticas do documento em tempo real e nem tem uma barra de status também. Eu sei que tem gente que gosta quando eu falo de UX UI, tem gente que acha que é frescura, não é, mas enfim, tem vários outros problemas de UX UI que parecem que só não foram terminados, na verdade, ou não tiveram tempo para sofrer grandes reflexões porque o time estava focado em outra coisa. Por exemplo, no gestor de arquivos mesmo, para exibir o histórico, você clica em editar, ao invés de exibir o histórico. E para editar as configurações, você clica no exibir e não no editar. Pequenas decisões assim, mas que como as coisas estão sendo feitas do zero agora, é uma ótima oportunidade para corrigir e criar padrões. Um outro pequeno bug, desligar o Bluetooth pelo painel de controle, não desliga o applet que fica ali na barra superior sempre e vice-versa. Nas configurações do teclado, o pop-up que deveria aparecer para mostrar o layout do teclado ou as configurações dele não aparece também e assim por diante. Eu admito que alguns detalhes são particularidades minhas, outros tenha certeza de que vão atrapalhar qualquer usuário regular de computador. Como eu disse, parece um beta que foi lançado um pouquinho antes do que deveria, não muito. Um pouquinho. Eu não sei o quão apurado está a atualização do projeto no GitHub em relação ao desenvolvimento, mas já existem muitos planos e melhorias para ajustes no pós-lançamento que atacam vários desses problemas que eu mencionei, o que é uma ótima notícia. Gnome e KDE, ao contrário do Cosmic, tem anos de resolução de bugs nas costas a seu favor e ainda assim alguns problemas aparecem, então é natural, né? O Cosmic está tendo a sua primeira leva de usuários agora, com pessoas testando o Pop! OS e o Cosmic em várias configurações e setups diferentes pela primeira vez e muitos problemas vão aparecer, é o esperado. É por esse motivo que até o lançamento do Pop! OS, provavelmente baseado no Ubuntu 26.04 LTS, depois de abril do ano que vem, eu ainda vou tratar essa edição aqui como se fosse um beta. Com o feedback dos usuários, a System76 pode ser capaz de ajustar vários desses problemas e polir o Cosmic nesses próximos 4 meses aproximadamente, para conseguir entregar algo ainda mais redondo lá em abril do ano que vem. Nessa segunda etapa, não só as correções de bugs vão acontecer, mas a implementação de novos recursos também. O que nos leva a esse próximo tópico. Se eu pudesse fazer uma lista também com coisas que eu acho que faltam no Pop! OS com o Cosmic, eu acho que eu incluiria os seguintes itens. Uma melhoria geral no gestor de arquivos. Ele precisa ser mais versátil, ter mais recursos. Hoje em dia ele não é melhor do que praticamente nenhum gestor de arquivos do mundo Linux. Certamente ele é inferior ao Nemo, ao Nautilus e ao Dolphin, por exemplo. Seria interessante ter opções de ajustes visuais nas configurações do sistema, exatamente como ocorre durante o setup inicial. Não só de cores, mas talvez de layouts também. O suporte a HDR seria bem-vindo. Eu sei que a System76 ajudou na implementação para Linux, que foi parar no KDE Plasma depois, então quem sabe eles coloquem o próprio trabalho no Cosmic em breve também. A seção de aplicativos que iniciam junto com o sistema poderia permitir a adição não só dos aplicativos, mas de scripts personalizados ou adicionar parâmetros nos aplicativos. Hoje em dia, se você precisar disso, ou você faz manualmente, ou você usa um app da comunidade feito para o Cosmic chamado Startup Configuration. Esteticamente falando, um blur também não cairia mal, já que por enquanto nós só temos transparências regulares e na verdade tem várias e várias outras coisas que eu poderia sugerir. Não faria mal tomar inspiração do Bazzite, talvez, para alguns padrões técnicos, como a adição de certos drivers extras, firmwares e o dev rules e coisas desse tipo. Lapidação seria a palavra principal e olha, sinceramente, eu acredito que a System76 vai entregar tudo isso ao longo do tempo. Essa é só a primeira versão, mas eles precisavam dar esse primeiro passo. Ele é sempre o mais difícil.
mas ele também é o mais importante. A System76 já está vendendo computadores com o Pop! OS pré-instalado com essa versão do Cosmic. Para quem não sabe, a System76 é uma empresa de hardware. Foi assim que eles financiaram o Cosmic, inclusive. E o fato deles já terem colocado o novo Cosmic nas mãos dos consumidores, mesmo com alguns problemas, pode acabar fazendo as coisas andarem bem mais rápido. Esse é um aspecto que diferencia muito a evolução possível do Cosmic em relação a KDE e GNOME, que tem toda uma comunidade de voluntários envolvidas, assembleias e coisas desse tipo. A System76 tem o poder de fazer uma reunião ali com os engenheiros que são pagos pela empresa e dizer: a gente vai fazer isso já. E as coisas podem andar mais rápido por causa disso. Veremos se vai ser assim, né? O Carl Ritchell, CEO da empresa, fez um blog post sobre o lançamento do Pop! OS 2404 LTS que retrata exatamente esse sentimento de lapidação e de que as coisas vão acontecer um pouco mais rápido a partir de agora. Que é, sinceramente, o que a gente espera. Eu estou entusiasmado com o novo Cosmic e com o Pop! OS. Como eu disse, eu sou um usuário de longa data desse sistema, mas eu também preciso ser realista. O sistema, nesse momento, essa versão nova, não está redonda. Se tudo o que você faz é navegar na internet, tranquilo, talvez já seja o suficiente. Se você for um usuário mais avançado até mesmo, acostumado com um Window Manager, como o Hyperland ou algum outro Tile Window Manager, também acho que pode funcionar, acho que você vai conseguir usar de boas. Mas esse meio do caminho, sabe, pode ser um pouco problemático. Por esse motivo, eu vou manter o Pop! OS 2404 LTS com um novo Cosmic instalado num computador secundário, como esse laptop aqui. Assim eu posso acompanhar o desenvolvimento do ambiente e ir testando as novidades conforme elas forem saindo, quem sabe fazer novos vídeos para vocês, mas na minha máquina de trabalho eu não vou fazer o upgrade tão cedo. O Pop! OS 2204 LTS está mega estável depois de vários anos de atualização, ele está rodando kernel e drivers nas suas últimas versões, e com apps em Flatpak, o problema de repositório antigo é muito menos presente. Conforme eu for percebendo as melhorias do novo ambiente gráfico, do novo Pop! OS, eu faço essa troca. E com sorte, quando esse vídeo aqui for ao ar, muitos desses problemas que eu mencionei já nem existam mais. Tomara, né? O Pop! OS tem a chance de ser uma das melhores distros Linux de 2026. O potencial existe, ele tá ali, mas ainda tem chão pela frente. E como tudo depende da evolução das coisas, é difícil prever o que vai acontecer. Eu gosto de previsibilidade e de coisas estáveis. É por isso que eu já uso há muitos anos as mesas da GNUdesk, o nosso apoiador de hoje. Essa é realmente uma das coisas mais legais das mesas da GNUdesk. Você compra algo sabendo que vai durar muitos e muitos anos. A madeira tem alta qualidade, a estrutura é toda de ferro, é muito difícil uma mesa dessas quebrar de fato. A GNUdesk que eu uso no meu computador principal, ali no meu setup principal, tem mais de 5 anos e continua super firme e forte. Se você quiser dar um upgrade aí no seu setup para começar 2026 com tudo, dá uma conferida no link na descrição e não esqueça de usar o nosso cupom DioLinux, ele te dá 5% de desconto em toda a loja, não só nas mesas, viu? Mas nos acessórios e cadeiras também. Caso você queira saber mais sobre o Cosmic, vale a pena conferir o nosso vídeo dedicado a ele aqui no canal. É esse vídeo aparecendo aqui na tela. Fique bem e a gente se vê por lá.